Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Então nós queremos dedicar o Palavra Ética de hoje às crianças e aos adolescentes. Por isso, convidamos e temos a alegria de conversar hoje aqui no Palavra Ética com Miriam Pereira de Almeida. Bem-vinda, Miriam. Obrigada. A Miriam tem 12 anos, está começando a ser adolescente, deixou de ser criança já, né, Miriam? É, com certeza. A Miriam é uma das adolescentes da ocupação Vitória, aqui na região do Isidoro, em Belo Horizonte. E temos a alegria também de entrevistar hoje aqui o Ian Felipe de Souza Santos. Ian, bem-vindo. Obrigado. O Ian é um adolescente, 15 anos, também é um dos moradores, integrantes da ocupação Vitória, aqui na região do Isidoro, em Belo Horizonte. Lembrando que na região do Isidoro atualmente estão 3 ocupações, a ocupação Rosa Leão com 1.500 famílias, a ocupação Esperança com cerca de 2.500 famílias e a ocupação Vitória com cerca de 4.500 famílias. Ian e Miriam, sinta-se à vontade, a casa é nossa, tá? Eu vou começar perguntando para vocês por que vocês e as famílias de vocês, e de forma geral o povo que está lá, resolveu ir para a ocupação Vitória. A gente resolveu ir para a ocupação Vitória porque a gente não tinha mais condição de pagar aluguel, né? Porque a gente passava assim perto do BH, a gente olhava assim lá pra dentro, você podia comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão e não podia comprar nada de tipo bolacha, esses trem assim, a gente comer. E era muito constrangedor, você entra assim, vê aquelas crianças pedindo, até meu irmãozinho de 2 anos, ele fez 3 anos esse ano, pediu um pacote de bolacha pra minha mãe. Minha mãe não pôde comprar porque ela não tinha dinheiro suficiente para comprar. Eu achava até que eu falei assim, mãe, mas você não recebeu? Ela falou assim, mas eu recebi, mas o dinheiro que eu recebi é pra gente fazer a compra. Eu falei assim, então tá, mãe. Mas a gente sabe, a cruz do aluguel é muito cara. A gente olha assim, a gente não pode colocar nem a cabeça no travesseiro direito para dormir, porque você olha e vê que amanhã você tem que levantar, no dia do pagamento do aluguel, você tem que levantar e olhar assim e pagar o aluguel. Só que, pra mim ver os meus pais daquele jeito, era muito constrangedor. Minha mãe chegou até a chorar um dia, porque meu irmãozinho tinha pedido biscoito, e começou até a chorar um dia. Eu falei assim, por que isso está acontecendo? Não sei, porque aí até diretamente como a gente ficou sabendo, da ocupação Vitória, foi através do meu tio, o cunhado do meu pai. A gente só ficou sabendo através dele, que ele falou assim com o meu pai falou assim, que Geraldo está tendo uma ocupação lá na região do Isidoro, da região de lá. Falou assim, mas tipo aonde? Lá no Baronesa? Ele falou assim, aí eles foram diretamente lá. Aí meu pai falou assim, a gente vai pra lá pra ver como que é esse negócio da ocupação, como que é. Aí até que meu pai chegou lá, eu comecei a encontrar todo mundo. Mas antes de acontecer isso, foi muito triste, porque a gente olhava assim pra dentro de um lugar assim, a gente não podia entrar e comprar as coisas que a gente queria. E através um dia a gente até passou fome por causa disso, meu irmão. Mas um pequenininho, mais minha mãe e meu pai. Só que meu pai, ele estava viajando para receber. Só que o povo era muito enrolado para pagar ele no pagamento. Aí ele ficou muito enrolado. E como não tinha dinheiro, minha mãe recebia muito pouco. Como não tinha dinheiro, a gente não podia comprar quase nada. E um dia chegou até a faltar comida dentro de casa. Ô Miriam, quantos irmãos você tem? Eu tenho três irmãos, homem. Lembrando aqui, eu tenho autorização do pai e da mãe da Miriam, do pai e da mãe do Ian, para entrevistá-los aqui, considerando que eles são adolescentes. Miriam, quanto mais ou menos sua família pagava de aluguel, água e energia antes?
de ir para a ocupação? Antes, de aluguel eu pagava R$ 500 e de energia e água pagava 150. Então, 650 mais ou menos. Em 1 ano e 4 meses, vocês economizaram cerca de R$ 10.000, né? Isso. Ian, conta um pouquinho da história da sua família, né? Por que levaram você e seus parentes a ir lá para a Ocupação Vitória? Bom, a ocupação foi um lugar que foi um alívio para o meu pai e para minha mãe nos últimos 1 ano e 4 meses. 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Porque quando meu pai e minha mãe pagavam aluguel, era praticamente a mesma situação da Miriam e também eu acho que das 8.000 famílias que estão lá no Isidoro. Nas 3 ocupações, né? Nas 3 ocupações juntas. Porque meu pai pagava R$ 600 de água, não, R$ 600 do aluguel, 100 de água, 100 de luz, e ainda por cima, às vezes tinha que estragava alguma coisa dentro de casa. Por exemplo, estragava o piso, lá chegou a estragar muitas vezes, tinha que pagar, aí já tinha um custo maior. Então vocês já economizaram muito nesse 1 ano e 3 meses? Já, nesse 1 ano e 3 meses, a gente já economizou R$ 15.000, que foi praticamente o que a gente gastou para fazer a nossa casa. Então já está vivendo na casa própria lá na ocupação? Já. Economizando, vocês puderem investir o que queimava no aluguel, agora está investindo para construir. Sua família também já construiu, né, Miriam? Já, mas foi por ajuda de familiares. Do meu avô, da minha avó, sempre eles iam lá perguntar, porque lá em casa, a maioria das coisas que a gente conseguiu foi diretamente a eles. Porque o meu avô, se a gente não fosse morar lá, o meu avô, antes do meu avô saber disso, meu avô já tinha doado telha lá pra casa. Falando assim, Geraldo não tá construindo lá o negócio. E foi e doou a telha. E não era para aquela casa estar em pé, se não fossem os familiares ter ido lá e ajudado a levantar a casa. E isso não é só a minha realidade, é a realidade de várias outras pessoas que moram na ocupação. E é muito triste, a gente olha para aquelas pessoas e vê que elas estão precisando cada vez muito mais do que as outras pessoas que estão lá no auge, lá em cima, olhando para nós e pisando em cima de nós, vendo que nós a gente estão tratando a gente como se fosse um bicho e não ser humano. Ok. Ian, então dá para dizer assim que viver na Ocupação Vitória está sendo bem melhor do que a vida de vocês antes? Sim, sim. E por que na ocupação a vida está melhorando em qualidade? não só pela moradia, mas também uma coisa que eu acho que todas as crianças, adolescentes que moram lá, eu acho que quando morava de aluguel, não tinha muitas crianças para poder brincar com eles. Mas na ocupação, eu acho que as crianças de lá estão se identificando, estão gostando muito de lá, estão fazendo muitos amigos. E nem sempre, no aluguel, eu acho que as pessoas lá tinham o que comer, o que comprar, como a Miriam mesmo acabou de relatar para você. E na minha família também não foi diferente. E meus amigos, os pessoal de onde é que eu morava, que tinha casa própria lá no bairro que eu morava, falava assim, lá, o Ian tá morando de aluguel, não tem nem o que comer, nós tem, passava perto de mim com um pacote de biscoito, ficava zoando da minha cara. Só que um dia eu peguei e falei com eles, não se preocupa não, que um dia eu vou sair do aluguel, meu pai e minha mãe vai ter minha casa própria, vai ter dinheiro para comprar as coisas para mim, eu não vou precisar. E quando vocês passarem perto de mim que eu tiver com alguma coisa, em vez de eu fazer isso que você tá fazendo comigo, eu vou repartir com vocês, vou te oferecer, não é fazer igual você faz comigo não. Falava desse jeito. Então dá para dizer, Miriam, que na ocupação o povo está se alimentando melhor? Com certeza. Porque antes eu acho que a maioria das pessoas lá antes não podia comprar nada, né? Mas lá todo mundo se identifica, o Ian falou. Lá todo mundo se identifica, as crianças, tudo se identifica.
E até os adolescentes, até os idosos já não identificam com as outras pessoas. Porque antigamente, você vê que você está passando numa situação ruim. Mas você fala, eu vou dar a volta por cima e vou conseguir a minha vitória. Vou conseguir minha casa própria. Mas as outras pessoas falam que lá é tipo uma favela. E eu não concordo com isso. Eu viro e falo assim, não é uma favela, você vê do lado de fora, mas você não vê do lado de dentro. A comunidade é uma pessoa, tipo uma pessoa só. A comunidade é uma pessoa só, uma pessoa unida com as outras. Então é diferente as pessoas tendo o que ver pela frente, ver o seu futuro, o que vem pela frente, e não ver o seu passado. Porque é muito ruim você virar para trás e ver seu passado, e não olhar para frente. Igual, antes eu estudava numa escola, minha mãe não podia ter dinheiro para me comprar lanche. Eu ia uma felicidade, porque estou vendo que eu vou estudar para o meu futuro, e não para o futuro dos outros. Eu estava indo lá, estudando. Aí, igual o Ian falou, as pessoas, elas vão lá e oferecem, mas igual vira e fala, você quer? Não te dou. Tipo, estende a sua mão, mas tira de novo, tira de volta. E não quer estender a sua mão, quer ver você lá, caído no chão. Eu, um dia desse, porque eu tava chorando porque minha mãe, ela tinha falado assim comigo assim, Miri, presta atenção que eu vou te dizer, porque lá na escola, ali no Traqueiro de Almeida Neves. Escola municipal, né? Isso. Não, é estadual. Estadual? Estadual, do governo. De Santa Luzia. Isso. Aí a gente foi. Aí, tipo, lá na escola, a comida é muito pouca, porque é um refeitório pequeno. Aí eles fazem comida para muito pouca pessoa. Aí, tipo, a gente entra para dentro do refeitório e a gente pergunta, tem comida, tia? Que a gente chama ela de tia. Tem comida, tia? Ela falou assim, acabou. Aí você volta para trás, vai para dentro da sala de aula, aí ela vai e leva um biscoito pra gente comer dentro da sala de aula. Eu fico tão alegre porque a pessoa, ela vê, quando a gente vai, porque a comida é muito pouca lá. Porque o governo, ele parece que ele dá muito pouca comida pra gente, naquela escola. E você olha para aquelas pessoas que tá comprando, tipo, lá vende as coisas, e tá comprando, você não pode ir lá e comprar, porque é muito caro. E a realidade do que a gente passa é muito triste. Mas muito triste mesmo, porque as pessoas julgam a gente do que a gente é, de onde a gente mora. E não quer julgar a gente do que a gente, sabe, relata nas coisas. E, tipo, uma colega minha, tipo, que tava suspeita de eliminar, pra gente sair de lá, uma colega minha virou pra mim e falou assim, ô Miri, vocês vão sair de lá? Eu falei assim, eu não arredo pé de lá, não. Não arredo de jeito nenhum, porque parece que quando eu mudei pra lá, minha vida mudou. E ela virou pra mim e falou assim, mas se você for sair de lá, você vai pra minha casa. Eu falei assim, eu não sei. Eu já não sei, brincando. Mas eu falei assim, eu não arredo pé de lá, porque minha vida mudou. Praticamente a minha vida mudou e eu não arredo pé de lá. Se eu for sair de lá, se eu for sair de lá e ir pra uma moradia digna, porque parece que eles estão fazendo, não é pra gente ter uma moradia digna. Ok, Miriam, Ian, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, na TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando a Miriam Pereira de Almeida, 12 anos, adolescente, lá da Ocupação Vitória, aqui na região do Isidoro, em Belo Horizonte. E estamos entrevistando também o Ian Felipe de Souza Santos, adolescente, também lá da Ocupação Vitória. Nós estamos dedicando esse programa aqui hoje em homenagem às crianças e aos adolescentes. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar proseando aqui com o Ian e com a Miriam. Espere aí. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse quem ajuda amigo é e seja meu amigo.
Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Lembrando que a programação da TV Comunitária é acessível via o canal 6 e canal 13, né, da NET, e também é acessível via internet, através do site www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui dedicando esse Palavra Ética às crianças e aos adolescentes. Por isso, trouxemos e com alegria estamos aqui entrevistando a Miriam, adolescente de 12 anos, e o Ian, adolescente de 15 anos, são participantes da ocupação Vitória na região do Isidoro, aqui em Belo Horizonte. Na região do Isidoro tem 3 ocupações, a ocupação Esperança com 2.500 famílias, a ocupação Rosa Leão com cerca de 1.500 famílias e a ocupação Vitória com cerca de 4.500 famílias. Miriam e Ian, eu queria perguntar para vocês, a vida na ocupação Vitória, e como é semelhante também, né, na ocupação Esperança e na ocupação Rosa Leão, ajuda a melhorar a saúde das pessoas? Ajuda, e não só das crianças, como também dos idosos. Porque na ocupação, como eles falam, né, que a pessoa que tem bronquite, tem asma, o idoso que tem problema respiratório não pode ficar na poeira. Depois que os idosos e as crianças que têm esses problemas foi para a ocupação, tem relatos de pessoas que tomavam uma caixinha de remédio inteira e depois disso só tomam um remédio de pressão. E isso, para os médicos que falam que a poeira é prejudicial, para essas pessoas não está sendo. E isso, por isso que eu acho que está melhorando sim a vida das pessoas. Miriam, você, na sua família, tem exemplo disso e de outras pessoas também, que a pergunta é assim, a ocupação ajuda a curar as pessoas? Ajuda. Meu irmãozinho de 3 anos, ele tinha asma e bronquite. E o médico, igual o Ian falou, o médico falava assim, não pode ficar na poeira. Se ficar na poeira, vai dar bronquite e asma. Mas depois que a gente foi morar na ocupação, a bronquite e a asma dele desapareceu. Foi como uma mágica, puf, desapareceu de uma vez. E minha mãe, ela tinha, depois que ela ganhou meu irmãozinho, mas muito antes disso, ela tomava uma caixinha de remédio. Eu falei assim, mãe, pra que você tá tomando essa caixinha de remédio? Porque eu tô mal, tô precisando tomar remédio. E depois que a gente for mudar pra ocupação, ela tá tomando um remédio só, que é de pressão dela. Um só. Agora, eu realmente ouvi muito desses relatos, desde a ocupação da Andara, regra geral, os idosos falam assim, eu tomava 5, 6, 8, 10 tipos de remédio, foi para a ocupação, para de tomar os remédios e fica quase só com depressão. Por que que a vida na ocupação melhora a saúde das pessoas? Porque ela pode colocar a cabeça no travesseiro e descansar, falar assim, que sair da cruz do aluguel, suspirar e sair da cruz do aluguel, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Aí, tipo, quando a pessoa tá na cruz do aluguel, a pessoa parece que começa a passar mal de repente, não tem nenhum problema de saúde, começa a passar mal. Começa a pensar do que ela vai fazer, do que ela começa, a cabeça dela começa a ficar confusa, do que ela vai fazer, do que pode acontecer, e começa a ficar confusa, ela começa começa com problema, começa a contar um tanto de coisa. E depois que ela passa para a ocupação Vitória, a vida, parece que a saúde dela transforma, porque ela já fica livre da cruz do aluguel, já pensa em colocar a cabeça no travesseiro, já dorme tranquilo, o problema da saúde some. Melhora a alimentação? Melhora muito a alimentação, igual um nosso colega, ele já acho que na idade já do meu pai, de 47 anos. O nome, o apelido dele é de gordo, que eu esqueci o nome dele. Ele relatou pra gente no caminho, o nome dele é Edmilson. A gente relatou, ele foi relatando no caminho pra cá, e falou assim que ele na cruz do aluguel não podia nem comer direito. Tomava vários remédios. E comida, ele não conhecia carne. Ele não falou, relato pra nós, e não conhecia carne direito. E a gente virou pra ele e falou assim, isso não é capaz de um ser humano, não conhecer uma carne.
Ele falou assim, depois que ele mudou para ocupação, agora ele conhece o que é alimentação direito. Porque ele tomava remédio, em vez de comer, ele tomava remédio. E foi andando, aí porque ele mudou para ocupação, a vida dele transformou, porque ele podia estar com comida, podia ali se alimentar muito mais melhor. E, nossa, parece que foi um agir de Deus, foi um milagre de Deus, e Deus ter mostrado esse caminho para nós. E é só isso. Ele até falou que agora, além de alimentar melhor, não está mais na cruz, largou quase todos os remédios, só ficou da pressão. Ele falou assim, e ainda eu posso ainda ajudar quem necessita, né? Com certeza. Muito legal. Miriam, você disse no primeiro bloco aqui que sua família, nos últimos 1 ano e 3 meses, economizou cerca de R$10.000, que era o que pagava em aluguel, água e energia. O Ian falou que vocês economizaram em 13 meses cerca de R$15.000, né? Então eu fiz as contas, prezado telespectador, telespectadora, as 8.000 famílias que estão lá nas ocupações Rosa-Leão, Esperança e Vitória, se a gente calcular em média R$10.000 que elas economizaram em 1 ano e 3 meses, pode ser até mais, no caso do Ian, 15.000. Né? Isso significa que essas 8.000 famílias, em 13 meses, economizaram, deixando de pagar aluguel, água e energia, economizaram R$80 milhões. É muito dinheiro, não é? Muito. E depois também, agora o dado, nas 3 ocupações lá agora já tem mais de 2.000 casas construídas. Se a gente calcular 7 a 8 ou R$10.000 por cada casa, você falou que vocês investiram esse dinheiro aí na casa, né? Investimos os 15 mil que a gente deixou de pagar no aluguel. Meu pai foi investindo de 1.000 em 1.000 na casa, até hoje os 15 mil está sendo investido só na casa. Então se a gente calcular 2.000 casas já em construção, em média aí R$10.000 cada uma, são R$20 milhões, né? Pronto. Terrenos que estavam lá abandonados sem cumprir a sua função social, agora estão dando a função social, né? Ian e Miriam, agora eu quero perguntar o seguinte, imagino que vocês nesses 13 meses estão aprendendo muita coisa boa. Sim. O que dá para dizer que vocês estão aprendendo lá na ocupação e que se não tivesse na ocupação, talvez não estivesse aprendendo? Bem, começando pelo que eu estou aprendendo na ocupação, eu aprendi a amar o meu próximo, que é uma coisa que quando eu morava de aluguel, eu não sabia. Aprendi que se eu ver um morador lá da ocupação, outra pessoa também, se estiver precisando, eu vou lá, ajudo. Isso eu aprendi. Aprendi também que a gente sozinho, a gente não vai conseguir ter tudo que a gente quer. A gente tem que se unir, porque unido a gente consegue tudo. Fazer luta coletiva. Luta coletiva, porque se a gente fazer, tipo assim, faz assim, eu vou pegar, vou me separar. Separa eu, separa a Miriam, separa um bocado de gente da ocupação, aí fica fácil deles entrar e fazer no despejo. Então, a ocupação toda já está combinada. Ficar unido. E nem sempre eu quero falar, não só pelo povo da ocupação, mas também pelos moradores, as crianças, os adolescentes, os idosos, que caso vocês estiver precisando, por exemplo, você está necessitando de uma casa, aí alguém fala, tem uma ocupação, aí você fica com medo, ou então você não tem o dinheiro, as pessoas juntam e te ajudam a construir, faz um mutirão. E isso também eu aprendi na ocupação, que isso é muito, muito simbólico, muito lindo. Ótimo. Miriam, você também deve ter aprendido e está aprendendo várias coisas, não é? O que dá para dizer? O que você tem aprendido lá nesses 13 meses na Ocupação Vitória? Igual o Ian falou, se vê um caído, a gente vai lá e estende a mão e levanta. Se está precisando, estende a mão e ajuda. A gente tem que continuar unido, porque se a gente se separar, vai ser muito constrangedor. Porque as pessoas, ela não pode lutar um só. Porque você pega um graveto e quebra
quebra facilmente. Agora você junta um tanto de graveto e tenta quebrar, ele não quebra. Então, já aprenderam a força E a da união. união e da luta coletiva, né? Com certeza. Porque, igual, nas manifestações, eu falava assim, antes de a gente sair, falava assim, gente, pega um graveto e quebra. Agora pega um tanto de graveto e tenta quebrar, pra ver se quebra. Não quebra, porque essa é a união. Se a gente fazer, igual fala, o direto fala, a união faz a força. Então, tipo, as pessoas, elas não tem que falar assim, eu vou ficar dentro de casa porque estão lutando pra mim. Não. A gente tem que virar pra frente e falar, a união faz a força. Porque se juntar um tanto de graveto e quebrar, faz a força totalmente. E a gente aprendeu várias coisas, igual teve o negócio da UFMG, no negócio de inverno, né? Festival de É, o inverno. Festival de Inverno Inverno. na UFMG. A gente foi, e eu fui na parte de fotografia, eu aprendi várias coisas. Eu não sabia como mexer na câmera, não sabia como pegar na câmera, mas quando eu fui, e o calor da amizade, o calor da compaixão das pessoas de lá, que ensinaram a gente foi pegando facilmente. Que isso é importante você falar também. Na ocupação também tem várias oficinas, né? Tem. Oficinas com as crianças, com os adolescentes, né? Estão fazendo horta comunitária, Sim. né? As reuniões, as assembleias, isso também ensina, aprende? Ensina. E a gente também, nas assembleias, eles ensinam pra nós, a gente inventa umas músicas lá pra quando vai nas manifestações a gente cantar umas palavras de ordens e por aí vai. E é assim. Tipo, nossos direitos vêm, né? Ué, aquela musiquinha. Se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Também tem a música lá que a Charlene, do Rosa Leão, inventou, que chama Pisa Ligeiro. Tem... Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com formiga não acende formigueiro. E também tem uma palavra de ordem lá dentro da ocupação, são de todas as ocupações. Mas o que eu vejo mais cantando é a Ocupação Vitória, que fala assim, com luta, com garra, a casa sai na marra. Só que a gente também tá mudando essa, porque em vez da casa sair na marra, ela vai vir na marra. Fica até melhor. Com luta, com garra, a casa vem na marra. Ué. Ou construímos a casa. Ué. Olha, nosso tempo está terminando. Miriam, já são mais de 2.000 casas em construção, né, de alvenaria nas 3 ocupações, 8.000 famílias, mas o risco de despejo está no ar. Rapidinho, se a polícia chegar a resolver montar milhares de policiais aí para despejar? Eu não arredo o pé. Pego o cadeado, tranco dentro de casa e não arredo o pé. Porque é uma covardia que eles estão fazendo. É só você que vai fazer isso? Não, os moradores também têm que fazer isso também. Que estão precisando de casa, vai se trancar dentro de casa. Porque mesmo a minha mãe falou, Miriam, se acontecer isso, fica dentro de casa. Não sai de jeito nenhum. Você não vou sair mesmo. Pra que eu vou sair? Eu preciso da minha casa. Eu não quero ver minha mãe chorando, mas meu pai chorando com o sofrimento disso. Só sai Então eu vou de ficar casa. dentro de casa. Ian, Só sai de casa, tipo assim, se tiver uma casa ou igual à minha, ou melhor do que a minha. Porque... para levar a mudança para lá. Ué. Porque se for tirar eu da minha casa e me dar uma casa menor, eu não vou aceitar. Porque eu preciso ou de uma casa igual à minha, do mesmo, não precisa nem ser do mesmo modelo, igual, do mesmo tamanho, ou então melhor. Entendeu? Ok, Ian e Miriam, muito obrigado, né? Então assim terminamos aqui essa palavra ética especial dedicada homenageando as crianças, né? Que o testemunho, o exemplo bonito aqui do Ian e da Miriam, da Ocupação Vitória, possa ajudar-nos a pensar sobre o jeito mais humano da gente viver a vida. Então entrevistamos aqui a Miriam Pereira de Almeida, 12 anos, lá da Ocupação Vitória, e o Ian Felipe de Souza Santos, 15 anos também da Ocupação Vitória. Lembrando, quem quiser mais informações sobre a Ocupação Vitória, tem também o blog, né? www.ocupacãovitoria.blogspot.com.br ocupacãovitoria.blogspot.com.br. Agradecemos a direção da TV Comunitária, aos funcionários aqui, lembrando que a programação da TV também está acessível via internet, através do endereço tvcbh.com.br. E obrigado a você que nos honra com a sua atenção. Até o próximo programa.